Valeu, doutor Eduardo Rolo, que já está aqui comigo nos estúdios da Rádio Auriverde. Muito boa tarde, doutor. Bom final de semana. Que bom tê-lo conosco mais uma vez. Oi, Léo. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Já começo conversando com o senhor, doutor. Quais são as principais mudanças no padrão de sono que costumam acontecer com o avanço da idade? Olha, realmente o avanço da idade, ele em geral... ele diminui a quantidade de horas dormidas, né? Então assim, o bebê ao nascer dorme quase que 24 horas, acorda só para se amamentar, né? E assim sucessivamente com a idade você vai diminuindo o número de horas, 10, 12 horas no adolescente e tal, e no adulto 7 horas e meia, entre 7 e 8 horas, 7 horas e meia seria uma média. Já a partir da terceira idade, a partir de 60, 65 anos, 70 anos, é possível que você durma um pouco menos ainda do que isso. O problema é você dormir uma quantidade de horas que te restabeleça, que faça com que o sono tenha completado a sua verdadeira função, mesmo na velhice. Agora, doutor, distúrbios como o ronco e a apneia do sono, eles são mais comuns em idosos? Se sim, por que isso acontece, doutor? Olha, o ronco e a apneia do sono são distúrbios sono, são distúrbios do sono de natureza crônica, né? Mas o principal fator que confere o aparecimento do distúrbio do sono, ronco e apneia do sono, é uma questão relacionada à hereditariedade, à transmissão genética familiar. Então você tem no cérebro uma região que mantém tônus muscular, ou seja, mantém o padrão da via aérea, da musculatura da via aérea, de uma certa forma que não relaxa e você não tem ronco e apneia do sono. A partir de um certo momento, por determinação genética, e a gente pode discutir isso mais profundamente, você passa a roncar. Por exemplo, pode ser antes dos 30 anos, pode ser 35, 40 nos homens, nas mulheres após a diminuição ou perda dos hormônios femininos que conferem proteção muscular. Então, a doença ronco, apneia do sono, por uma questão fundamental dela ser, a sua patogênese fundamental é uma interação neuromuscular com a anatomia da região da via aérea, você vem a roncar. O que acontece, então é isso. Essa é a causa do ronco. É uma questão neuromuscular central. Sim. E associado à anatomia da pessoa, né? Bom, só que existem fatores de risco que causam uma piora ou são até o gatilho para que essa manifestação genética, ou até mesmo mais modernamente epigenética, se manifeste perdendo mais tônus muscular na região da via aérea, ou seja, facilitando o relaxamento da via aérea, e então ocorre ou o surgimento ou o aprofundamento, o aumento do ronco e apneia do sono, na sua intensidade e na sua gravidade. Por quê? Porque esses fatores, eles são inevitáveis. Qual é o principal deles? A idade. Então, com a idade, você tem muito mais chances de diminuir o tônus muscular. Portanto, o relaxamento na via aérea vai ser maior numa pessoa de 60, 65, 70 anos de idade do que numa pessoa de 30, 35. O que não significa que a de 30 a 35 não ronca. Ronca. Mas se ela ronca aos 30 e 35, aos 60, 65, a chance de roncar mais, ser mais grave, é maior. Por quê? Porque você envelhece e o tônus muscular se perde. E, ao envelhecer, nós cometemos uma série de erros, né? Quais são os principais erros? Os principais erros acontecem aos 30 anos de idade, aos 20 e poucos anos de idade, ou até mesmo na adolescência, que é o quê? Você não se suplementar para a velhice. E o que é se suplementar para a velhice? É não engordar aos 30, 40 anos. Ou seja, é controle de peso, que é um fator modificável que nós podemos controlar. É difícil? É difícil, né? Por uma série de fatores. Aí vem
questões da vida toda, estresse, família, etc. Casamento, eu não estou dizendo que casamento engorda, mas faz parte. Mas faz parte, né? Ainda mais se um casamento não for saudável. Porque, né? Sim, evidente, mas mesmo que seja saudável, talvez seja até mais ainda, porque jantarzinhos mais gostosos, e aí você perde um pouco a noção em determinado momento da sua vida, então. Ou seja, é aquela cultura de não ter se planejado para passar por um processo de envelhecimento, que a gente chamaria de senescência, que seria um processo normal de envelhecimento, e ao contrário disso seria a senilidade, que é o envelhecimento com doença, que pode ser, por exemplo, um distúrbio do sono mais aprofundado ainda, ou até as suas consequências graves antes da terceira idade, por exemplo, você ter um infarto ou um AVC por conta de ronco e apneia do sono aos 45, 50 anos de idade. Então você tende a envelhecer com algum processo mais complexo de saúde, que a gente chamaria de senilidade, o envelhecimento com doença, mesmo que tenha sido tratado e controlado. Então, por exemplo, um coração que sofreu uma revascularização por cirurgia cardíaca é um paciente que requer uma série de cuidados para que ocorra um envelhecimento mais próximo da senilidade, porém, ele já teve uma revascularização, então isso dificulta mais a senilidade, favorece mais dificulta mais a senescência, favorece mais a senilidade. Então, o ronco e a apneia do sono, ele tem como fator de risco a questão genética, anatômica, que são função da patologia fundamental, que é a interação neuromuscular com a anatomia. Isso é genético. E o que altera então mais ainda? A idade, porque a perda de tônus muscular vai ocorrer com a idade. Então, se você se prepara para nunca ter tido gordura extra na região da via aérea, na região, por exemplo, da gargantinha, na região de pescoço, você tem melhores condições de envelhecer com menor chance de ronco e apneia, mesmo com a questão genética pode ser menos grave, pode ser que o aparelho intraoral seja usado com uma regulagem menor, se você for usar CPAP, com uma pressão em milímetros de Hg menor, porque você perdeu o tônus por envelhecer na musculatura. São menos fatores de risco. Você diminui, você controla melhor. Por quê, Léo? Porque tem uma questão que a gente precisa entender o seguinte: todo mundo que já engordou um pouco na vida, já ganhou peso na vida e emagreceu, sabe a dificuldade que vou falar assim uma linguagem mais simples, sabe a dificuldade que é perder os tais pneuzinhos. Por quê? Porque uma vez que aquela célula de gordura, o adipócito, foi criado para armazenar aquela quantidade extra de calorias, você enxugou, mas o adipócito está ali. Então, na região de pescoço e garganta, muitas vezes, ele diminuiu. Você diminui a circunferência de pescoço e garganta ao emagrecer, mas você mantém adipócitos ali. Então, no futuro, mesmo que você tenha tido um bom controle de peso e tenha voltado a emagrecer, e emagreceu bem para enfrentar a velhice, está num peso adequado para a sua altura, a flacidez é mais provável que ocorra, porque quando você tinha 30, 40 anos, você não se preocupou com isso. Agora, como que a odontologia do sono ela pode ajudar as pessoas idosas a terem noites mais reparadoras? Não, a odontologia do sono, dentro da medicina e da biologia do sono, trabalha juntamente dentro da medicina e da biologia do sono. A odontologia do sono ela pode tratar o ronco, a apneia do sono, o bruxismo do sono e os distúrbios do sono relacionados à odontologia, mas inserido dentro desse contexto todo. Então, o dentista do sono bem treinado, capacitado, ele pode confeccionar o aparelho para tratamento do ronco e apneia do sono dentro do seu consultório. Ele deve saber instalar esse aparelho, ele deve saber como que é a física cinemática de regulagem desse aparelho para atuar na via aérea, para que a via aérea seja aberta e modificar assim o tônus muscular da via aérea, e o paciente vai usar esse aparelho praticamente para sempre, para o resto da sua vida. Então,
Essa é a principal função. Além disso, o dentista do sono moderno, que entende a biologia do sono, que entende a saúde de uma forma dentro de um contexto amplo, por que não dizer holístico, como diria a cigana Catita, dentro de uma abordagem não dicotômica, né? Que esse é o grande erro de Descartes, né? Na verdade, porque é quando ele separa mente e cérebro, e isso realmente não funciona, né? Então, dentro dessa maneira, não funciona separar a boca ou o sistema estomatognático e o sistema mastigatório fora do crânio, fora do corpo da pessoa. Então, a partir do momento que você entende que esse indivíduo vai dormir, se ele tem distúrbio do sono, ele dorme com a boca dele, né, com a via aérea dele, você não retira isso, põe de lado. Então, o dentista do sono pode compreender tudo isso e participar do tratamento, que normalmente é 80%, é o dentista do sono que trata. Além disso, além do aparelho intraoral, o dentista do sono, ele é responsável pelo diagnóstico também, pela conduta, pela suplementação do sono. Eu, por exemplo, atuo muito com suplementação para sono, para dor, para bruxismo do sono, para dor orofacial do sono, para insônia. Então, é uma área em que você tem que compreender todos esses aspectos da biologia do sono, inserido dentro do contexto da medicina do sono, trabalhando junto com os colegas médicos, para que esse paciente tenha o melhor tratamento mais adequado possível para a sua saúde do sono e, por que não dizer, para a sua saúde geral e para o melhor envelhecimento possível. Porque não envelhecer, apesar de que estão dizendo, é porque você sabe que o envelhecimento, Léo, ele é uma questão genética, e ele é uma questão do encurtamento de telômeros. Então, assim, hoje em dia a ciência tenta evitar o encurtamento dos telômeros para que você não envelheça, ou pelo menos que você viva até os 130, 140, 150 anos. Mas está longe da gente conseguir isso. Então, o melhor é a gente buscar as mais práticas de saúde baseados em ciência, evidentemente, para que a gente tenha um envelhecimento com senilidade, que seria um processo normal de envelhecimento, porque é inevitável envelhecer, ainda é inevitável envelhecer. Essa poção mágica, o elixir da vida eterna, não é possível, né? Apesar de que o Xi Jinping e o Putin tentaram discutir isso entre eles, né? Como viver para sempre. É típico das pessoas autoritárias, né? E acharem que vão durar para sempre. A psicopatologia explica bem esse tipo de doença mental, achar que vai ser para sempre. Infelizmente não é. Então a ideia da odontologia do sono dentro da medicina e da biologia do sono é fazer o máximo possível para a pessoa envelhecer com senescência e não com senilidade, que seria mais pro lado patológico. Agora, nessa questão do envelhecimento, os problemas do sono, eles podem acelerar esse envelhecimento e agravar doenças associadas à idade, como a hipertensão e diabetes? Claro, porque os problemas do sono, como por exemplo, noites mal dormidas por insônia, por exemplo, é uma situação. Noites mal dormidas por ronco e apneia do sono, que fragmentam o sono, provocam queda da saturação do oxigênio sanguíneo, que isso é medido na polissonografia. A gente lê isso, a gente sabe que isso está acontecendo. Então você tem um sangue mais tóxico, entra menos oxigênio nas células, você tem a alteração intracelular, você tem alteração nos níveis mitocondriais de produção de energia, de ATP, os elétrons funcionam mal, produzindo mal energia na mitocôndria, com isso você tem uma possibilidade maior de um envelhecimento mais precoce, de senilidade da célula, com isso a senilidade do corpo como um todo vem, você tem um corpo mais tóxico, você tem um cérebro que não é bem faxinado durante a noite mal dormida, por exemplo, por ronco e apneia do sono, você tem produção maior você tem condensação de proteínas beta-amiloides que entre aspas, assim, seriam como se você rebocasse o cérebro, endurecesse os neurônios, e com isso você diminui a neuroplasticidade cerebral, portanto as neurotransmissões são alteradas, você tem chance maior de demência precoce com isso, por exemplo, então não precisa ser necessariamente Alzheimer, mas também Alzheimer, né?
Então tudo isso fica alterado no seu sono. Veja, Léo, a natureza criou o sono, não foi à toa. Então, assim, se você não dorme 7 a 8 horas por dia bem dormido, porque não adianta dormir, você pode dormir 24 horas seguidas e roncar e fazer apneia, não serve para nada. Então você pode dormir 6 horas e meia, 6 horas, mas bem dormido, bem tratado com os aparelhos, com os tratamentos disponíveis, que você vai ter sua energia restaurada, as suas funções bioquímicas restauradas, o seu cérebro fascinado, limpo das toxinas, das reações que acontecem durante o dia, durante a vigília. E a gente sabe que isso é tão importante porque a ciência já mostrou de 2013, 2014 para cá, que o cérebro tem um sistema linfático próprio, não se sabia disso. Esse sistema chamado sistema glinfágico, que são células da glia do cérebro, que tem esse sistema linfático, é como o sistema linfático dos gânglios linfáticos do corpo todo. A partir de 2013 se descobriu isso, e o que se comprovou a partir dessa descoberta desse sistema linfático, que existe justamente para recolher o lixo cerebral produzido durante o dia. E isso só é bem feito se você dormir bem, sem ronco, sem apneia, sem bruxismo do sono, ou pelo menos controlados, tratados, quer seja com aparelho intraoral, quer seja com suplementação, quer seja com algum outro tipo de intervenção médica conhecida e bem indicada. Então, se você não faz bem o seu sono, esse sistema linfático não faz a sua função, que é de limpeza do cérebro. Com isso você acumula detritos que vão provocar, então, o surgimento de placas beta-amiloides, endurecendo o cérebro, diminuindo a neuroplasticidade, fazendo o envelhecimento precoce dos neurônios e do cérebro como um todo. Com isso, o erro de Descartes aparece, porque se você não tem fisicamente o neurônio bem, a mente não funciona bem. Se você não dormiu bem, não é apenas o processo neurológico, neuromuscular que não vai funcionar bem, mas também os processos mentais, armazenamento da mente, por exemplo, no seu ponto de vista de memória, tudo isso começa a ficar prejudicado, e a partir do momento que certas áreas do cérebro começam a ficar afetadas de forma crônica pelo distúrbio do sono, porque você não tem um distúrbio do sono hoje só, você tem por anos a fio, não tratado. Então, os processos de memorização, mas lá na frente a pessoa começa a esquecer. Lógico, já afetou áreas de memorização superiores centrais do cérebro, que condensam essa memória curta de esquecer a chave, memória de longo prazo de esquecer o nome de uma... Exatamente, tudo isso vai... ou memória de atenção, atravessar uma rua e esquecer de verificar se tem carro. Então, tudo isso pode ficar alterado de forma... mas existe a neuroplasticidade do cérebro que recupera isso. Opa, pera lá. Até certo ponto, porque a neuroplasticidade é algo extremamente bom, mas como é que faz neuroplasticidade funcionar bem, recuperando um neurônio que morreu? Aquele cara que sofreu um acidente e depois volta a ter um processo neuromuscular praticamente quase que normal, andar, etc. Você precisa dormir bem. Você precisa tratar bem essa neuroplasticidade. Como que se faz isso? Dormindo bem. Agora, se você tem ronco, tem apneia do sono, isso não vai acontecer. Então, depois de um certo estresse de tanto sofrer, esse neurônio não se recupera mais. A neuroplasticidade não faz milagre. Então, tudo isso compõe a fisiopatologia do envelhecimento, com senescência e senilidade, doença e saúde, para quem tem distúrbio do sono. Então, quem trata e vai antes, o quanto antes, procurar dormir bem, para que todos esses processos sejam bem conduzidos do ponto de vista biológico. Eu insisto no erro de Descartes, tanto a parte física, neurológica, quanto a parte mental, psíquica, psicológica, caminhando junto, para que você possa envelhecer bem, dormindo bem. Sem isso, a natureza criou isso de propósito. O sistema linfático está ali, criado por algum motivo, e a ciência vem mostrando que o motivo é esse. É você cuidar bem do seu cérebro. Agora, quem não dorme bem, isso não é bem feito, o envelhecimento vai ser pior. Agora, doutor, para a gente finalizar, quais os hábitos de higiene do sono recomendados para idosos que têm dificuldade para dormir?
Olha, os hábitos seriam uma higiene e terapia do sono, é dormir e acordar sempre nos mesmos horários, procurar acordar sempre com a luz do sol, ainda que você, 5 horas eu acordo, ótimo, que maravilha, com a luz do sol, 6 horas da manhã, tudo bem, e ir dormir ao escurecer, melhor ainda, atrasar um pouquinho, mas ir dormir ao escurecer, evitar café após 11 horas da manhã, não usar café de jeito nenhum após 11 horas da manhã, evitar telas e luz de qualquer natureza artificial após as 6 horas da tarde, quando o sol começa a cair, 7 horas que seja, 6 horas, ou seja, um pouco antes do escurecer, já evitar as telas, celulares e computadores, e qualquer tipo de luz artificial, ficar mais próximo da luz natural. E a refeição, a última refeição do dia, o mais cedo possível, para ficar umas 2 horas antes de você, pelo menos antes de você ir dormir. A prática de exercício físico, de preferência pela manhã, com luz natural ainda do sol. Por quê, Léo? Porque aí você treina, sob o ponto de vista óptico, a transmissão da luz solar, da luz natural para o cérebro, e isso melhora o balanço, por exemplo, da produção de melatonina. E melhora o balanço da produção de cortisol pela manhã, para você despertar, para que esse cortisol tenha decaído 6, 7 horas da noite antes de você ir dormir. Então tudo isso, vitamina D também, ela controla todo esse processo. Então esse horário de luz é importante. Falei do café. Esses são os cuidados principais, sob o ponto de vista. E o quarto bem escuro, livre de luz artificial, numa temperatura agradável. Muito bem, esse é o Dr. Eduardo Rolo. As pessoas quiserem encontrá-lo, doutor, como devem fazer? Eu uso o Instagram, que é o @dr.eduardorolo. E esse conteúdo também está disponível no YouTube, que a Gabi faz lá pra gente com maestria. Muito bem, Dr. Eduardo Rolo, até a semana que vem, bom final de semana. Valeu, Léo, obrigado a todos.